Hoje de manhã eu estava pensando, meditando. Eu acho que nenhum pai, quando cria o seu filho, ele cria o seu filho para dar errado na vida. Com certeza ele cria para dar certo. E quando Deus criou você, Ele criou você para dar certo. E eu creio piamente também quando um pai, ele gera um filho, ele orienta o seu filho como o seu filho deveria viver. E o seu filho vai ter que tomar decisões e escolhas. Eu atendo tantos pais. Pastor, eu não sei o que aconteceu com esse menino. Eu não ensinei isso para ele, não direcionei isso a ele. E eu sempre digo, fique em paz, você não tem poder sobre as escolhas dos seus filhos. O único poder que você tem é orientar. E quando nós olhamos a palavra de Deus, você percebe o mesmo coração de um pai, dando um propósito e te explicando como você deveria viver dentro desse propósito. A Bíblia diz o seguinte, aqui diz sobre uma corrida e como você deve correr. Eu jogava bola e todo mês de janeiro muitos jogadores desistiam da carreira de jogador, porque era o mês mais difícil, era o mês da preparação física. E aí a pessoa comia tanto hambúrguer, tanta pizza, tanta coisa que não era para comer nas férias, no Natal, e o técnico sempre dizia, cuidado o que vocês vão fazer em dezembro e janeiro, porque em janeiro começa toda uma preparação física, e o êxito de vocês está lá em janeiro, não está no treinamento com a bola. E quando nós olhamos a palavra de Deus, é muito importante que hoje você compreenda que Deus chamou você. E essa é a crise de tantos cristãos, pastor. Quando eu olho para o meu casamento, para a minha família, para a minha vida financeira, para a minha vida emocional, eu não consigo perceber um êxito. E eu quero te mostrar hoje sobre como correr a carreira que Deus te chamou. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Olha que interessante, Deus não obrigou você a correr, Ele propôs uma corrida. Diga para o seu irmão, Deus propôs uma corrida. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui nós percebemos que fica claro, primeiro, tem uma corrida. Segundo, Deus não te obrigou a correr, Ele te propôs. E terceira coisa, existe uma forma de correr. Não tem como você correr de qualquer forma. Primeiro, a corrida é de Deus, Ele não te obriga, Ele te propõe. E aí você vê que foi talvez um pedreiro brincando, ou até instruindo outra pessoa. Se você não sabe, se você é amador, não faz não, tenta não. E aí eu vou dizer para você, está cheio de crente que entrou na corrida, mas não quer correr da maneira que a pessoa que te chamou para correr quer correr. Então, para que serve uma porta? Para você entrar e para você sair. Então não é você que escolhe por onde você entra e por onde você sai. O engenheiro definiu, é a porta. E quando Deus Ele chama você para essa corrida, existe uma forma de correr. Quantas pessoas estão batendo a cabeça na parede, tentando abrir um buraco para que ali seja a porta? Você sabe que o que você deve fazer é tão importante como a maneira que você vai fazer. Olha que interessante. Muitos curaram os enfermos, expulsaram os demônios. Legal, então o que eles acertaram? Fazer a vontade de Deus. Mas o que Jesus disse? Aparta-se de mim, vocês que praticam o mal. Eles fizeram o que da maneira certa, mas a maneira foi errada. Eu vou dizer para você, existe empreendimento à maneira de Deus e à maneira do mundo. Existe casamento à maneira de Deus e à maneira do mundo. Criar filhos à maneira de Deus é a maneira do mundo. Liderar à maneira de Deus é a maneira do mundo. Finanças à maneira de Deus é a maneira do mundo. E você entrou por uma corrida. E nessa corrida, se você não correr de acordo com aquele que chamou você para a corrida, você vai ser alguém fracassado. Diz, é muito claro, não tire os olhos de Jesus.
que diz aqui que você tem que se livrar de tudo que te atrapalha. Então se você, pastor, mas é tão gostoso a coceirinha. Alguém já teve uma coceira gostosa? Eu lembro quando era adolescente, me deu uma coceira uma vez, do lado do pé, e eu cocei. Aquela angústia. Eu vou dizer, sabe o que é essa angústia? O Espírito Santo fala, abre mão dessa amizade, não conversa com essa pessoa, não, aquela angústia, mas depois que você se envolve no pecado, ai, deu um prazer. Aí que depois você fala, e essa coceira vai aumentando. Pode ser que um dia você tenha que amputar o pé. A coceira é gostosa, mas tem consequências. E a Bíblia fala que todos os dias você tem que se livrar daquilo que te atrapalha. Eu vou dizer, tem muitas coisas que parecem boas, mas o final leva você para a perdição. Diga para o seu irmão, todo dia você vai ter que se livrar de que é algo que atrapalha você de correr. Olha que interessante. Vou dizer para você, se você quer entrar para essa corrida, aprenda como se corre ela. Agora, se você quer entrar para uma corrida e não quer aprender como corre a corrida, não vai ter fruto. Eu vou dizer para você, o que você tem que fazer é importante, mas a maneira que você tem que fazer é muito importante também. As duas coisas andam juntas. Favor de Deus é o que e o como, a maneira de Deus. Na Califórnia tem muitas queimadas. Lembro uma vez, assisti um documentário, eu fiquei com o coração tão partido. Um casal, 40 anos de casado, a casa pegou fogo, eles choravam. E o repórter falou, não fica assim não. Ele falou, não, o problema é que tinham fotos ali, tinham lembranças ali, tinham muitas coisas, nós vivenciamos uma história inteira. E aí nós podemos comprar uma outra casa, mas as lembranças ficam ali. Sabe o que isso significa? Tudo que você constrói vai ser provado. Você construiu, vem o ISO lá e vai provar. E biblicamente falando, se puder projetar 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 até o 15, na versão transformadora. É como você tivesse a liberdade de comer o pudim, o hambúrguer, a pizza, fica tranquilo. Mas quando você for no médico, talvez vá dar ruim. Olha o que diz aqui, no dia do juízo. Irmãos, eu quero compartilhar com você aqui, como você deve viver a sua vida cristã. Quando você deseja a volta de Jesus, alguém que deseja a volta, é alguém que se preocupa como ele vai viver a carreira que Deus propôs para você. Querido, você não somente se casou, Deus chamou você para construir uma família. Você não está liderando uma célula não, você está preparando para a volta de Jesus. Os filhos que Deus te deu, é um treinamento para a sua vida, transformação. E se você deseja ser exitoso, você precisa entender o que eu estou te falando. Você constrói, pastor, como que eu sei se o que eu estou construindo eu estou certo? E é tão interessante que você toma um remédio, e para você ter certeza que esse remédio funciona, você tem que esperar um tempo para ter um fruto para ver se funciona. A nossa vida é assim, você tem filhos, a maneira que você vai criar eles, como que eu sei se é certo ou não é, pastor? Eu estou dando remédio para o menino, princípio, livro, bagunça, bate, e aí você tem que esperar um tempo, mas biblicamente falando, já existe remédio certo para tudo, que no final vai ter um bom fruto. Diga para o seu irmão, você está tomando o remédio certo? Presta atenção, você toma o remédio e Deus vem para que você tenha a certeza se esse remédio é o correto. Olha como que Deus é bom. Se o remédio que você toma não é o remédio correto, existe uma possibilidade de você tomar o remédio correto. Então eu cuido de pessoas, eu cuido de pastores. Às vezes alguns pastores batem a cabeça, cuidado, porque você está tomando o remédio errado. Qual que é o nosso problema? Nós somos cegos muitas vezes, e achamos que nós somos os donos da verdade, donos dos princípios corretos. E aí, quando você acha que você está certo, e passa um tempo, nossa, não devia ter comprado essa casa, não devia, esse não devia, você devia ter certeza do remédio. E nesse contexto aqui, Deus vem amando para remover o remédio errado. No dia do juízo, porém, o fogo revelará, diga assim, revelará. Você não gosta de profecia? Está aqui a profecia, Deus revelou,
quê? Que não era para ter comprado, não era para ter feito isso. Não é, e quando Deus revela, Deus está manifestando o amor. Por quê? Porque dá tempo de tomar o remédio certo. Diga aleluia. Cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Você construiu seu casamento, construiu sua família, construiu sua vida financeira, construiu sua vida cristã, construiu seus vínculos. Tranquilo. O fogo vem para provar se o que você construiu tem valor. Lembra quando você casou? Na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, eu te amarei. Um mês depois, a conta chegou, o boleto chegou, o pau quebrou, a menopausa chegou. Aleluia, glória a Deus, sei que. Isso é o que? É o fogo provando a sua vida. Eu vou dizer, quando Jesus começou o seu ministério, logo nos primeiros dias, o diabo apareceu para provar a vida dele. E ele foi muito bem construído em Deus. Diga glória a Deus. E eu vou dizer, você nasceu para construir algo valioso. Sabe, eu já fechei cela como líder de cela. A minha cela era uma coisa assim, gelatinosa, sem consistência. Eu já sofri tanto em áreas específicas da minha vida, porque não tinha valor. Irmão, você sabe que só tem uma forma de vender algo. Um dia, uma frase da internet: você só se vende quando você não entende que você foi comprado. Porque se você não entender que você foi comprado, você não se vende. Versículo 14. Se ela sobreviver, o construtor receberá uma recompensa. Então presta atenção, você precisa ter a certeza, se o que você está construindo, se o remédio que você está tomando, ele é o correto. Então Deus vem, Ele prova, se permanecer, recebe a recompensa. Se não permanecer, versículo 15. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Olha, pode tirar por favor. Então presta atenção aqui. Aqui nós estamos falando de o que e como. Diga assim, o que e como. Diga assim, o que e como. Então, muitas pessoas estão construindo em cima do princípio errado. E sabe que a droga não é o problema. A droga é a consequência. Existe algo que leva a pessoa para a droga. A bebida não é o problema. Existe algo que leva a pessoa para a bebida. Quando você não descobre o que leva à doença, a vida inteira você vai lutar contra a doença. Sabe, tem pessoas que vão para as drogas por causa de carência emocional. E eu vou dizer, a questão não é a droga. A questão é uma carência. Quando você resolve a causa, o problema vai embora. Está cheio de crente recomeçando. O que é o crente do recomeço, pastor? Deus não chamou você para recomeçar. Deus chamou você para continuar o que você começou. O que é o crente do recomeço? Ele fala os palavrões em casa, grita com a mulher. Amor, me perdoa, estou nervoso. Perdoa, vamos de novo. E aí você, aquele que fica recomeçando. E aí entrega a cela, não quer mais liderar. Ai, não era isso que eu não devia ter feito isso. Então entra pelo caminho de novo, para voltar a ser um líder de cela. E as pessoas ficam abandonando, por quê? Porque elas estão usando os meios para construir errado. Eu vou dizer para você, você foi criado para ser exitoso. E tudo que você construir, vai vir o fogo para provar. Então seja inteligente, para você perceber que tudo que você for fazer, vai vir uma provação. Não porque Deus não te ama, porque Ele vai provar o que você construiu. E aí, muitas pessoas estão construindo a vida delas em base de frustrações, sentimentos, mágoas, conflitos. Elas tomam decisões em suas vidas por conta de mágoas. O tema da minha palavra hoje é explicar para você, quando você entende os porquês, suas frustrações acabam. Quero te mostrar hoje biblicamente. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Então quando você entende que frustrações na sua vida vai cooperar para o seu bem, para formar Jesus na sua vida, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. É interessante que cicatrizes não produzem dor, produzem lembranças. Agora quando você entende que a dor cooperou para o seu bem. Eu jogava bola e eu sou pequenininho, e eu era atacante. E teve uma vez que eu fui marcar um gol, um zagueiro, fortão, me empurrou no alambrado, e simplesmente entrou dentro da minha mão, a minha pele aqui, ó, um espinho inteiro.
Aí o sangue assim, ó. Ele falou assim, da próxima vez, eu vou colocar uma churrasqueira na sua perna. Aqui ninguém faz gol. Complicado, né? Voltei para casa, pensando. Olha a aprovação, você não quer ser um jogador de futebol? Vai ter que enfrentar os leões. Eu falei, ok. Eu falei, Deus, se usou Davi, me usa também. A hora que veio, eu fui dar uma cabeçada, eu dei uma cotovelada na boca dele. Tão forte, mas tinha unção aquela cotovelada. Eu disse para ele aqui, ninguém me para também. E eu fiquei muito amigo dele. Presta atenção, decisões. Diga para o seu irmão, você vai ter que aprender a jogar machucado. O machucado pode aperfeiçoar a sua vida. Quantas pessoas são absurdamente magoadas e frustradas com alguém ou com algo, porque não entendeu o porquê. Façamos do homem a imagem e semelhança a Deus. E aí, como que isso acontece, pastor? O trabalhar de Deus na sua vida. Diga, Deus está trabalhando na minha vida. Olha que interessante, presta atenção, o propósito de Deus é formar Jesus na sua vida. Formar Jesus na sua vida. Jesus não morreu numa cruz nu para te dar coisas. Ele morreu para te dar um propósito. E dentro desse propósito, formar Jesus na sua vida. É para isso que você foi chamado. E quando você entende isso, a sua vida fica absurdamente melhor. Com paz, porque quando erram com você, você entende. Isso vai cooperar para o meu bem. Quando falham com você, quando acontece o que acontecer, Deus está trabalhando na sua vida. Mas se você é um jogador machucado, ferido com o zagueiro, está vendo? Quantas pessoas hoje são feridas com a igreja, feridas com pastores, feridas com tantas pessoas. A cobra picou você. Você é tão orgulhoso que você decidiu agora que o seu propósito de vida é matar a cobra. Mas enquanto você está atrás da cobra, o veneno está tomando forma dentro de você. De repente um dia você pegou a cobra, não. E a cobra disse assim, eu sou falho também, você me perdoa. Aí você morre, porque o veneno dela já trabalhou. Eu vou dizer, enquanto você erra com pessoas, pessoas também erram com você. Eu vou dizer, a maior parte dos erros que as pessoas cometem contra você, não são intencionais. Mas porque você não entendeu o princípio de formar Jesus na sua vida. Você fica magoado e morre pelo veneno. Querido Davi, um jovenzinho chamado Davi, adolescente, ele se depara numa situação na vida dele. Havia um Golias com 3 metros de altura, ele era um tampinha. Havia um exército naquele lugar, de homens treinados para a guerra. Ninguém ajudou Davi. Sabe o que significa? Existem guerras que muitas vezes Deus não permite ninguém te ajudar. Vão ser as cicatrizes, que quando você olhar, você vai entender que isso cooperou para te transformar. Agora tem gente que a vida inteira, quando olha, não toca nesse assunto, não fala sobre essa pessoa, conhece pessoas assim? Se falar o nome de alguém, demonia na casa. Nunca mais volto nessa igreja. Nunca mais quero olhar na cara dessa pessoa. Nunca mais quero olhar para a cara da minha jararaca, daquela mulher. Não entendeu. Você não vai chegar até o final. Irmãos, eu já vi pessoas que conseguiu pegar a cobra na mão, Gustavo. Alguns dias antes da pessoa morrer. Um jovenzinho também. Davi não ficou magoado com os amigos, com o exército. Davi entendeu, eu precisava. Todas as coisas cooperam. Quando você entende isso, você permite que as pessoas errem com você, porque isso vai cooperar para o seu bem. Agora, quando você não tem esse princípio na sua vida, você vai ser uma pessoa amargurada. Tem como passar nessa terra de viventes, sem se machucar com pessoas, sem ferir com pessoas? Alguém já foi enganado por alguém? Alguém sempre prestou dinheiro para alguém que alguém não te pagou? Alguém já foi
agiu com injustiça com você no seu serviço. Não, o que é isso, pastor? Vivemos num país que só tem anjos. Uma vez uma irmã falou assim, eu vou mudar de emprego, meu patrão está me perseguindo. Eu falei, então vá para o outro, claro, você vai ser perseguida também. Eu não conheço patrão que não persegue. Você é preguiçosa? Só chega atrasada? Deus só está usando o seu patrão para aperfeiçoar você profissionalmente. Não concordo. Eu falei, muda, faz o teste. Mudou, um pior patrão lá. Minha esposa tem um testemunho forte, eu trabalhava numa clínica chamada Nodera, e o patrão dela disse que tinha 1,5 m. E assim, ela falou que foi o melhor patrão. Sabe quem foi o meu melhor pastor na minha vida até hoje? Não foi aquele que me lambeu, foi aquele que exprimiu a espinha, porque o veneno saiu e depois não morri. Diga para o seu irmão, cuidado para você não expulsar as pessoas mais importantes da sua vida. Tá, você quer assim, não foi o que ele falou, foi a maneira que ele falou. Você nunca vai conseguir escolher a maneira que as pessoas vão falar com você. Só entenda que elas são canais de Deus para transformar a sua vida. É como quando você entende o porquê de um casamento, você desfruta. Eu casei, eu não gostava de cachorro, tinha raiva de cachorro, não suportava cachorro. Aí eu bem vestido, e os cachorros parecia que sentia e vinha. Um dia um cachorro até urinou na minha perna, na casa de uma pessoa. E aí eu casei. Qual que é o propósito do casamento? Se tornar uma só carne. Hoje tem um cachorro lá em casa. E eu brinco com o cachorro. Faço cosquinha no cachorro. Eu desfruto do cachorro. Mas quando você casa, o propósito é você virar uma só carne. Então enquanto você se relaciona, o erro da sua esposa, a diferença da sua esposa, o conflito da sua esposa vai transformando você. E quando você é transformado, você desfruta. Agora você quer desfrutar sem ser transformado. Não tem como. É a água e o óleo. É o casamento, água e óleo. Não. Eu estou certo, está errado. Eu estou certo, está errado. Eu estou certo, está errado a vida inteira. Eu não gostava de... Hoje eu como McMelt. Porque vai misturando. É igual empreendimento. O empreendimento não é para você ganhar dinheiro. É para levar você a ter disciplina, estudar, pegar a sua empresa e revertê-la para o reino de Deus. Se permitir, depender de Deus, ter experiência com Deus. Aí você quer empreender, não vai dar certo. Porque no mundo tem o princípio do mundo. E no reino de Deus, tem os princípios do reino de Deus. Aí você quer entrar no reino de Deus e usar os princípios do mundo, vai bater a cabeça a vida inteira. E não vai dar certo. Você quer ser feliz? Você imagina se você fosse passar uns dias na minha casa. Lá a gente ora antes de comer. Lá ninguém grita. Temos nossos princípios. Aí você chega lá, você come sem orar, sai gritando lá. Como nós vamos nos dar nesses dias? Vai ser bom o relacionamento? Eu vou dizer para você, Deus tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Aqui tem uma forma de viver. E você tem que aprender como funciona e como vive aqui. Aí você quer viver aqui e não quer aprender como se vive aqui. Deus chamou você para transformar você. E quando você é transformado, você tem prazer na vida que Deus chamou. Irmão, eu sou pastor. Muitas pessoas que eu já cuidei durante muitos anos. Desde meus 16 anos eu cuido de pessoas. Já tiveram pessoas que me roubaram financeiramente. Já entraram na minha casa, pegaram dinheiro meu. Uma vez foi um grupo de pessoas que acabaram com o extintor do prédio que eu moro. Os membros da minha célula. Porque eu entendo que não cai nem um fio de cabelo se ele não permitir. Todas as coisas cooperam. Agora presta atenção. Não vá atrás das cobras que picam você. Vá para Deus. Eu vou dizer, presta muita atenção. Provavelmente, não tem como você repreender as cobras. Mas se você entender que você foi chamado para ser transformado pelas cobras, você se torna uma pessoa imune aos venenos da cobra. Diga para você, a cobra não tem como repreender, mas você pode ser uma pessoa imune.
Será que é possível ser imune do veneno? É! Olha José, vendido, acusado de algo que ele não fez, e no final da história, ele podia dar o troco, mas simplesmente disse: não tenho nenhuma mágoa contra vocês, vocês me prejudicaram, vocês me venderam, vocês tiraram o meu pai de mim, tenho nada contra vocês, Deus usou vocês para transformar minha vida, e para eu chegar onde eu cheguei. Eu vou dizer, às vezes, os machucados que fazem para você, é simplesmente para colocar você no propósito. José, dentro de uma cadeia, sabe o que aconteceu dentro da cadeia? Ele conheceu um copeiro, e esse copeiro lembrou de Deus, quando estava junto com o faraó. Às vezes você vai para uma cadeia, só para você conhecer um copeiro, e o copeiro te apresentar o dono de tudo, e abrir as portas para você. Às vezes a batida de um carro, é só para te dar um carro novo. Às vezes alguém sai da sua vida, só para Deus colocar uma pessoa nova na sua vida. Às vezes pessoas te abandonam na célula, só para Deus trazer outras famílias para a sua célula. Mas se você ficar lá com o veneno, não quero mais liderar, o veneno está te matando. Eu já vi líderes de célula que todos abandonaram. Em um mês, muitas famílias se achegaram naquela célula. Mas já vi líderes que foram abandonados pelas pessoas, e a pessoa ficou magoada com as pessoas que abandonaram. Querido, entenda que o que é tão importante como o como. E o como é formar Jesus na sua vida. Tem um pastor dos Estados Unidos que o filho dele entrou para as drogas. E foi uma vergonha para o pai. O pai confrontava, falava, meu Deus, e agora? O filho foi embora de casa. Foi morar numa Cracolândia, num galpão. Destruído. E teve um dia que o pai falou: eu vou abandonar o ministério, porque não dá para viver assim. Com a consciência de ter o meu filho no lugar que ele está, no contexto que ele está. O pai visitou, pregou. Mas teve um dia que o pai dele foi de madrugada naquele galpão. E encontrou o seu filho deitado lá das fezes que ele mesmo tinha. O pai deitou, um menino fedido. O pai passava a mão no cabelo do menino e dizia assim: filho, você é o melhor presente que Deus poderia me dar. Você é amado, você é especial. E o menino fingindo estar dormindo. O pai dormiu aquela noite, levantou e foi embora. O menino não se mexeu. No outro dia o rapaz estava na casa dele, apertou a cama e falou: pai, você pregou para a minha vida inteira, mas eu nunca experimentei o amor de Deus como naquela madrugada. Eu quero esse Deus que você falou. Hoje esse pai e esse filho pregam em muitas cruzadas de evangelismo, pregando o evangelho da graça. O pai poderia colocar a culpa no menino. Eu vou dizer uma coisa: não culpe as pessoas que te ferem. Elas podem ser canais de Deus, para levar você para lugares adversos. Mas naquele lugar, Deus conecta você a pessoas que vão abrir portas na sua vida. Diga para o seu irmão: tem veneno aí dentro? Olha o que diz Hebreus 12:15, por favor. Cuidem uns dos outros. Se o seu filho está aí, ou sua mulher, ou seu líder, fala assim: vamos cuidar um do outro. Cuide uns dos outros. Olha o que a Bíblia está dizendo: cuidem uns dos outros. Se você perceber que a sua mulher está com veneno, cuida dela. Se o seu marido está com veneno, cuida dele. Se o seu filho está com veneno, cuida. Se você não entender que você precisa ser cuidado e cuidar de alguém. Cuidado do quê? Disso aqui, ó. Que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Graça é favor de Deus. É uma vida leve e prazerosa. É uma vida cheia de fruto. É uma vida que vale a pena dizer que é vida. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargor. Olha o veneno. Diga para o seu irmão: olha o veneno aqui. Olha o que a Bíblia diz: se você não cuidar, o veneno entra. Então é natural você ser acessado por venenos. Mas quando alguém está cuidando de você, a pessoa percebe. Se você fosse casado com um médico, você pode ter certeza, qualquer situação ele ia saber. Porque ele ia ficar atento, porque ele entende. Então você tem que cuidar um do outro, para que o veneno não pegue. Tem gente que é tão frágil, que qualquer coisa se magoa, e o veneno vai tomando forma dentro dele. Que cause perturbação. O veneno produz amargura. A amargura produz perturbação. Você conhece alguém perturbado? Quem conhece alguém perturbado?
Sabe por que a pessoa perturbou? Porque foi um processo: veneno, amargura e perturbação. Tudo começa pequeno. O diabo em Gênesis era uma serpente. Em Apocalipse virou um dragão. Direitinho pelo processo. Contaminando outros. Uma pessoa perturbada perturba todo mundo, não é assim? Quando você está no lugar que todo mundo está em paz, você sai em paz. Quando você conversa com alguém perturbado, como você fica? Perturbado. E para me encerrar, eu quero compartilhar com você 3 histórias, de 3 situações bíblicas. Quando você entende o porquê, você reconhece: não tem Jesus nessa área da minha vida, eu preciso de Jesus. Presta atenção, o que faz você imune ao veneno não é a sua decisão, é a formação de Cristo nesta área da sua vida. Você reconhece que não tem Cristo, você se torna uma pessoa imune, porque Cristo começa a ser formado na sua vida nessa área. Primeiro foi Pedro. Pedro falou assim: Jesus, eu não vou te negar. Você pode ter certeza que eu não vou te negar. Muitas das frustrações, as pessoas se frustram consigo mesmo. Alguém já frustrou com você mesmo? Pastor, eu estou frustrado. Eu nunca imaginei que eu ia me deparar numa situação dessa. Eu estou frustrado. Eu vou dizer para você, você não é livre de frustrações. Mas o que você precisa é que na frustração, você reconheça que não tem Cristo. E por isso você ficou frustrado. E você se levanta. Pedro, ele chorou. A Bíblia fala que o choro de Pedro era um choro de amargura. Ele chorou amargamente, mas deu uma resposta: eu não vou perder o propósito. Isso não vai afetar minha vida. Eu vou levantar, sacudir a poeira, buscar Jesus. Eu preciso de Jesus. O segundo contexto aqui foi a última ceia que os discípulos tiveram com Jesus. Alguém já teve uma experiência, alguém te dá um recado sem dar volta? Quem já teve uma experiência assim? Alguém te deu um recado, a pessoa tinha que ter me preparado para dar um recado. Alguém já passou por experiência assim? Você ficou assim abalado? Pastor, eu acho que a pessoa tem que ir sim e falar. Mas eu quero te mostrar que Jesus não deu volta e foi logo ao assunto que frustrou os discípulos. Está ali os discípulos, felizes, motivados, andando com Jesus, desfrutando da vida de Jesus. De repente Jesus para tudo: eu tenho um recado para dar. Alguém já passou por isso? Você foi feliz num lugar e ficou abalado depois? O abalo não foi a culpa da pessoa. Eu vou dizer para você, se mudar a maneira de falar, para você ficar melhor, você vai ser uma pessoa infantilizada a vida inteira. Está cheio de crianças e adultos infantilizados. Ai, dizem que o primeiro filho é de cristal. Ai, não pode comer isso. O segundo, o terceiro, quebra a cabeça. E ninguém morre, professor. Dizem os psicólogos, que o primeiro filho é o filho mais doente emocionalmente, porque a mãe nunca foi mãe. Diz, se passar não sei quantos segundos do cocô na fralda sem tirar, a criança cresce ansiosamente. Alguém é primeiro filho da sua mãe? Não levante a mão. Começa a pensar um pouquinho aí. Começa a pensar em você e os seus irmãos. E começa a fazer avaliações. É os psicólogos. Por que as pessoas estão infantilizadas? Porque são magoadas, porque são dodói, porque são feridas. Uma vez, aí eu posto um versículo da Bíblia no Instagram, o outro fala, tá, é para mim, não é. Um dia eu fui pregar num lugar, uma pessoa falou, vou entrar na justiça contra você, pastor, porque você falou minha vida, alguém te falou da minha vida. Aí você percebe que a pessoa não quer que ninguém toque na ferida dela. Vou dizer para você, lembra que eu quebrei minha perna, quando jogava bola, aí o médico olhou assim, eu vou ajudar você, clac, 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 e colocou um gelo. O que é isso? Fiquei chorando. Terminou de chorar, querido, se não colocar no lugar, não adianta engessar. Não adianta você você está cheio de confusão. Se alguém te der um, sossega, Robinho. Se alguém não te colocar, acorda, para de comer McDonald's, vai morrer. Para de tratar sua mulher assim.
para de mimar esse menino. Oh, oh, oh. A pessoa endireita você. Jesus é o caminho. Mas não adianta você conhecer Ele como uma vida de Deus. Mas você está torto no caminho. Coração para Deus, mas a mente mundana. Diga para o seu irmão, cuide bem de quem dá uns pedala robinho em você às vezes. A pessoa só ajuda você, não pode direção errada. Normalmente o pedala robinho é que você quer fugir dele. Não é verdade? Não suporta essa irmã. Só porque ela fala a verdade da forma dela. Não suporta esse irmão. Só porque ele mostra o veneno que você tem dentro. João 13, versículo 33 até o 34. Olha Jesus dando uma notícia e deixando todo mundo abalado. Se você fosse andar, não quero mais andar na cela de Jesus. Olha a maneira que ele fala. Aí Jesus tem que dar um ursinho para você, queridinho. Pega um ursinho aqui, mas não vou tirar nada do que eu falei, tá bom? Ai, agora eu fico mais em paz. Não fica, porque a mágoa já está aí dentro. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouquinho. Vai mudar de cela, vai mudar de discipulado, vai mudar de emprego, vai ser mamãe de novo. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Olha o remédio. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deus não pediu para o homem fazer uma coisa antes que ele recebesse. Você vai amar alguém da mesma forma que eu estou te amando. Então quando você é amado, você retribui esse amor. Agora coloca aqui João 14:1, que aqui começou a crise dos irmãos. Aqui o pessoal começou em crise. Ai, não é bem assim. Ai, já viu crente apavorado? Ai, meu Deus, e agora? Não sei o quê. E agora o PT? E agora o Lula vai matar todo mundo? E agora a pandemia? E agora a máscara? Máscara mata, máscara não mata. E agora o pastor falou, vai ter um evento, acabou a vaga. Meu Deus, e agora? E não sei o quê. Assim estava o discípulo. O que eu vou fazer? Quem vai conversar comigo? Não tem mais discipuladora. E agora, meu Deus do céu? Não deixem que o seu coração fique aflito. Calma, respira. Creiam em Deus e também em mim. Chamar os irmãos de louvor. Aqui nós percebemos que tem um remédio. Calma, creia em Deus. Todas as coisas cooperam. Deus está no controle, querido. Deus chamou você, tem uma forma de viver. Aí existe uma carreira proposta. A forma de viver, você entender que Jesus precisa ser formado na sua vida. Esse é o propósito. Se puder projetar o último versículo, 2 Coríntios 12:7. Aqui nós falamos de Pedro, a última ceia dos discípulos. E aqui nós terminamos falando de Paulo. Paulo tinha um problema na vida dele. E ele entendeu que esse problema não tinha como resolver. Esse problema seria um canal de Deus para ele cumprir o propósito de Deus. Alguns anos atrás, uma esposa de um pastor, ela deu um problema na garganta, ela não podia mais falar. Pensa numa pastora que não pode falar, como é que faz? Ela começou a escrever, começou a alcançar muito mais gente do que com a voz dela. Mas ela poderia ficar ferida com Deus. Eu vou dizer, tem muitas pessoas feridas com Deus. Por que eu não consigo engravidar? Por quê? Porque eu não trabalho? Por que eu não tenho emprego? Por que eu não sou pastor? Por quê? Para de perguntar por quê e pergunta para quê? Porque aí você vai ser transformado. Tem muita gente sofrendo porque está perguntando por que eu estou passando por quê? Jó, segundo os historiadores, toda a sua vida que ele viveu, todo o sofrimento dele durou 6 meses. Mas quando ele entendeu o porquê, ele termina dizendo o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar. Jó era temente a Deus, Jó amava a Deus, Jó não faltava em nenhum culto, Reginaldo, em nenhum culto. Mas ele não teve a experiência de entender que todas as coisas cooperam para o bem dele. Quando ele passa pelo tempo de sofrimento, ele se enche de temor. Deus começa a mover dentro dele.
Ele termina dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que todas as coisas cooperam. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Existem problemas que nós temos na nossa vida que muitas vezes são só meios para você não se perder. Às vezes sua mulher é tão forte, que se ela não for assim, você vai ser, com todo respeito, um homem tão sem posicionamento. Às vezes seu marido é tão firme, porque você quer mandar em todo mundo. Às vezes seu filho tem tantas dificuldades, porque Deus quer ensinar você a ser uma mãe com o coração quebrantado, doce, genuíno. Eu não sei, Paulo foi orar para saber. Eu sei que o sinal de alguém que nasceu de novo é alguém que deseja se parecer com quem o chamou. Quando você se converte, o sinal da sua conversão é que você entendeu que você foi chamado para se parecer com aquele que te chamou. E Deus vai usar tantos meios para te transformar e para te quebrantar. Sabe, tinha um homem que ele enxergava bem em todas as coisas, só falava coisas boas, para as pessoas, e isso incomodava as pessoas. Mas houve um dia que ele sofreu um acidente, ficou em coma, acordou, todo aparelhado, e os seus amigos, os amigos de Jó, disseram: e aí, amigo, agora você pode entender o que você está vivendo, o que você pode nos dizer? Ele disse: eu sempre soube que eu era amado por Deus, mas não tinha certeza de como eu era tão amado por Deus. Era para eu ter morrido, mas eu estou aqui. Deus é melhor do que eu imaginava. Está nas suas mãos as frustrações que você passa. Está nas suas mãos a ferida que fere em você. Está nas suas mãos os desafios que é colocado na sua vida. Não procure a cobra. Permita que o veneno cure outras pessoas. Diga para o seu irmão: permita que o veneno cure outras pessoas. Na dor nascem milagres, ou na dor são abortados milagres. Na dor, na sua dor, pode nascer um milagre, mas na sua dor pode morrer. Quantas pessoas você conhece que pararam as suas vidas por causa de traumas, frustrações e decepções? Eu vou dizer uma coisa para você: o filho pródigo estava diante de uma decisão mais importante da vida dele: voltar para casa ou o orgulho matá-lo. Sabe o que fez o diabo perder tudo? Foi o orgulho dele, de não reconhecer que estava errado. O filho pródigo, no momento mais difícil da vida dele, decidiu voltar, engoliu o orgulho no seco e voltar para casa. O que mata qualquer pessoa não é pecado, não são escolhas erradas, é o orgulho. Tem pessoas que estão nas sarjetas, mas não reconhecem que estão nas sarjetas. Não reconhece que a sarjeta foi o orgulho que levou elas para lá. A graça de Deus é o melhor lugar para estar. Deus resiste ao orgulho, mas dá graça ao humilde. Sabe o que é humildade? É você reconhecer que erraram com você, mas também reconhecer que o erro formou Jesus em você. É fácil? Não é. Depois de uma picada, não é fácil. Mas quando você entende, sua vida muda completamente. Como serão os seus próximos anos? Eu vou dizer: muito veneno te espera. Está amarrado? Tá não. Você vive nesse mundo. Tem muito. Sangue de Jesus tem poder mesmo para reverter o veneno num testemunho. Mas a cobra, ele não pode impedir de picar. Talvez amanhã, de manhã, a cobra te pique.
Mas estou te falando, o veneno não vai te matar. Talvez das pessoas que você mais ama, podem ser as cobras mais venenosas. Talvez seu filho de sangue, que você gastou sua vida, possa falar: você não é meu pai, cala a boca, você errou comigo. Que veneno, hein? Mas você pode permitir que esse veneno leve você para Deus e transforme a sua vida. Vai ser infeliz a vida inteira por causa de um filho? Vai ser infeliz a vida inteira porque alguém te abandonou? Vai ser infeliz a vida inteira porque erraram com você? Em muitos momentos, pessoas vêm me pedir perdão. O que eu fiz? E eu falo: não, me perdoa, que nem eu tive a compreensão que eu errei com você. Muitos dos erros que as pessoas cometem é com o coração querendo acertar. Quantos pais aqui, seu filho te fere muito, um jovem talvez, eu tenho certeza que não foi a sua intenção querer da forma errada, tenho certeza, mas o seu erro foi um veneno para o seu filho. Deus te perdoa, e um dia o seu filho vai ter que ouvir isso aqui, ter as experiências dele e reconhecer que você não foi intencional para machucá-lo, e aí ele vai ter a experiência dele com Deus. Seja livre se você envenenou alguém. Se você tem a consciência que você errou com alguém, Deus te perdoa, Deus te ama. E se a sua esposa está aqui ou seus filhos estão aqui, você tem o privilégio de pedir perdão. Deus te ama. É tão difícil ser pai, não é verdade? É tão difícil ser casado, tão difícil ser líder de célula. Põe na conta do perdão o erro do seu líder de célula. Põe na conta do perdão o meu erro com você. Não é minha intenção. Eu vou dizer, Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não acharem em mim motivo de pedra de tropeço. A intenção de Deus era só levar você a amadurecer, mas a forma e os meios de Deus nós não entendemos. Se você quer hoje dar uma resposta para Deus: Deus, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero aprender a lidar com as cobras, eu quero ter um propósito claro e definido na minha vida, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero me parecer mais com Jesus. Existe uma carreira proposta. Eu quero convidar você a ficar de pé.